Senhor presidente, Pedro Taques, senhoras e senhores, senadores, senhoras e senadoras. Senador Taques, o Brasil está surpreso com o que vem acontecendo desde sábado. Eu quero dizer, senador Paim, que a minha maior surpresa é estarmos surpresos. Porque quando a gente olha aos últimos anos, todos os ingredientes foram colocados nesse caldeirão que levou a essa explosão. Todos os ingredientes. Tudo estava ali. Era impossível saber que seria nesse sábado, no próximo sábado, daqui a 1 ano, 2 anos, mas que isso ia acontecer. É óbvio que aconteceria. E muitos de nós, eu inclusive, muitas vezes aqui, alertamos. Muitas vezes cheguei a dizer e fui criticado que se continuássemos daquele jeito, senador Taques, e o senhor ainda não estava aqui, não demoraria para que o povo pedisse até para fechar o Congresso. Todos os ingredientes estavam aí. Comecemos pelos primeiros, os erros do Congresso. Nossos erros foram ingredientes que levaram a essa explosão. A tolerância com a corrupção, por exemplo, não só nossa, mas em geral. Ou alguém tem dúvida que o fato de que o mensalão ainda não colocou nenhum preso não tem a ver com a raiva das pessoas na rua, senador Taques, o senhor que acompanha isso melhor. O fato de não termos corruptos presos é um ingrediente que faz com que as pessoas terminem optando por essas mobilizações. A demora da justiça, em todos os casos, sobretudo naqueles que um bom advogado pode ir protelando, até porque a pessoa morre e ainda a gente não descobriu como botar na cadeia um corrupto morto. Isso vai gerando um ingrediente. Isso é um ingrediente. A eleição com o voto secreto, e o senador Rodrigo Hollenberg acaba de falar, o voto secreto em si, e o senador Paim é o autor da proposta de abolição do voto secreto, gera um ingrediente. Na última votação para presidente do Senado, o fato da votação ser secreta gerou um descontentamento. Não vou discutir se foi a eleição do presidente em vez do senador Pedro Taques, que era o candidato de oposição. Não vou dizer que foi a eleição do presidente, mas a maneira como foi feita gerou um ingrediente. Uma eleição sem debate aqui. A gente chegou no dia da eleição, da eleição que chegou-se aqui, se botou, sem debate, sem discussão, sem voto aberto. Os vetos que nós não votamos ao longo de anos, e que o povo de repente descobre, se eu não me engano, 3.000 vetos engavetados. Isso é um ingrediente na crise que nós vivemos. E aquela tentativa de votar todos os vetos numa única tarde. Aquele foi um ingrediente muito grave. E o voto aqui da lei dos portos. Será que a gente não percebe que o povo viu, se indignou? E isso é um ingrediente que leva a uma ruptura como essa do povo, em vez de ficar na casa, no trabalho, na escola, vem para as ruas manifestar a indignação que eles têm. O povo manifesta indignação, por exemplo, e eu fiz um artigo na hora chamado Sede de Indignação, quando o povo começa a ver que qualquer manifestação da justiça contra a corrupção merece todos os aplausos, qualquer que seja a maneira como isso é feito. Nós estamos colaborando ainda com o que hoje acontece. Foi aqui dentro que foram causadas as manifestações de hoje. Mas não porque nós tenhamos liderado, mas porque por nossa omissão, por nosso trabalho contra a alma do povo, nós terminamos dizendo ao povo, só tem um jeito, vão para a rua. E ele foi. Será que a gente não percebe o ingrediente das prioridades equivocadas desse país, como o próprio senador Taques falou há pouco aqui? Será que a gente não percebe que algo passa na cabeça das pessoas quando se diz que essa é a 6ª economia do mundo e uma das que tem 10 milhões de analfabetos? Uma das maiores, se não a maior desigualdade social de todo o planeta? Isso é um ingrediente na insatisfação. E o ingrediente da insatisfação leva às mobilizações das massas nas ruas.
Será que a gente não percebe que um dia cairia a ficha de que o dinheiro gasto nos estádios saiu das escolas, dos hospitais, e que o povo que pagou pelos estádios da Copa não iriam assistir os jogos? Será que alguém tinha dúvida que um dia essa ficha ia cair na cabeça do povo, e o povo percebendo que pagou por um estádio que ele não vai conseguir ir lá dentro assistir um jogo porque não tem dinheiro, e saber quando passa em frente àquele estádio que cada tijolinho dali significou um tijolinho menos numa escola, num posto de saúde? É claro que esse foi um ingrediente que levou o senador Rodrigo a essa situação que nós vivemos. É claro que nós temos colaborado cada dia. Será que a gente não percebe que nessas prioridades equivocadas, o povo é quem sofre? Sobretudo quando percebe que eles não definem a prioridade, não são ouvidos, não são consultados. Senador Tax, o senhor que é o nosso grande constitucionalista aqui, na República não se faz gastos públicos sem consultar o Congresso por meio do orçamento. O presidente Lula consultou alguém quando decidiu trazer a Copa para aqui e colocar 25 bilhões nisso? 21, 25, já vi 30, já vi 28, eu acho que vai chegar a 40, porque cada dia sobe mais. Mas houve alguma consulta, senador Paim? Não houve. Aí disse que o Brasil é um país uma nação de chuteiras. Chuteiras para ganhar jogo, não para ter a Copa aqui. Nós deixamos de ser o país das chuteiras e passamos a ser o país dos estádios. Não é o mesmo. O que dá orgulho é ganhar a Copa, não é sediar a Copa. Ninguém foi consultado. No primeiro momento, todo mundo se engana. No primeiro momento, vem o delírio da satisfação de que a Copa será aqui, que a gente vai assistir os jogos do Brasil, até descobrir que não vai. E aí vem aquela desculpa de que, graças à Copa, nós íamos fazer transporte público nas cidades-sede. E o que é que a gente viu? Que o transporte público não veio. E o que é que eu sempre alertei aqui? Por que precisa de Copa para fazer um transporte público se o dinheiro é nosso? Se fosse a FIFA quem financiasse as estradas, os VLTs, os metrôs, tudo bem, nós fazemos as Copas e vem o dinheiro para fazer as instalações urbanas ao redor das quadras. Mas o dinheiro é nosso. A gente podia tomar essa decisão sem precisar de Copa. Essas prioridades equivocadas, elas são um ingrediente fundamental que leva a essa situação. E que dizer dos serviços sociais? E o senador Tax falou. É um ingrediente. É um ingrediente cada vez que a gente vê na televisão, nem digo quem vai lá, vê na televisão o drama da saúde no Brasil. E que dizer daqueles que vão à saúde pública? É um ingrediente. Aí diz, mas os jovens é que estão fazendo. Os jovens veem suas mães, seus pais, precisando de atendimento médico. Veem seus irmãos mais novos, vê o irmão recém-nascido que faleceu por falta de uma UTI. Esse é um ingrediente. Esse é um ingrediente forte, que um dia levaria a isso, e que a gente fica surpreso. Não tem por que estar surpreso, a não ser com a surpresa de quem acha estranho que isso tenha acontecido. A surpresa é que não tenha acontecido antes. A surpresa é que não tenha demorado um pouquinho mais para acontecer. Mas o fato de acontecer não deve gerar surpresa em ninguém. Era esperado, e muitos de nós alertamos aqui. Eu sou um dos que fiz repetidos discursos aqui de que isso ia acontecer. Nunca imaginei, talvez, essa dimensão. Mas é claro que ia acontecer. Que dizer de um país que é a sexta economia do mundo e 88ª na educação? Em um tempo em que a educação é tudo. Esse é um ingrediente. É um ingrediente, sobretudo, e foi a causa final, a tarifa do transporte público. Mas não só pela tarifa, mas pelo transporte em si. Os países árabes tiveram revoluções desse tipo. Escreveu-se até um livro chamado Revolução Sem Líderes.
tudo, senador Paim, começou na Tunísia porque uma pessoa, um jovem, foi maltratado pela polícia e, em protesto, ele se suicidou em praça pública, tocou fogo no corpo. A partir daí, ninguém mais segurou. Aqui não precisou disso. Aqui são os ingredientes diversos dos serviços sociais degradados, das prioridades equivocadas, dos erros dos líderes. E que falar do ingrediente da arrogância, como o governo trata o Congresso, como o governo trata o povo, como o partido assumiu, confundindo governo com Estado, Estado com partido, ou o contrário, o Estado se confundindo com o governo e o governo se confundindo com o partido que está no poder. Todos esses foram ingredientes. E que falar do ingrediente da violência urbana? Será que esse não foi um fundamental? A violência todos os dias manifestada, mostrada. O medo de ir para as ruas. De repente, a melhor maneira é ir em multidões protestar, porque passear já não se pode. Passear já é arriscado. Ir à escola é arriscado. Ficar numa parada de ônibus é arriscado. Ficar em casa é arriscado, porque a violência hoje arromba as casas. É claro que essa violência um dia ia fazer com que o povo descobrisse que tinha que ir para as ruas, já que nós, os líderes desse país, não estávamos cumprindo com a nossa tarefa. Eu estou surpreso com a surpresa, que inclusive eu tenho. Depois de tantas vezes dizer que isso ia acontecer, de repente fico surpreso. E estou surpreendido, porque eu estou surpreso. Porque tudo indicava que isso ia acontecer. O detonador foram 20 centavos. E um dia, quem sabe, a gente vai ter como título de livros a revolução dos 20 centavos na tarifa de ônibus. 20 centavos na tarifa de ônibus provocou uma revolução. Mas por trás desses 20 centavos está uma história recente de degradação dos serviços públicos, de prioridades equivocadas, de desrespeito total à opinião pública e ao povo, de política que desagrada todo mundo. É uma surpresa que estamos surpresos. Mas aí, senador Tax, vem a pergunta: e o que fazer? E eu e o senhor, desde ontem à noite, conversamos sobre isso. O que fazer? O povo na rua não vai conseguir fazer a revolução sozinho. Porque a revolução, queira ou não, no último momento vai ter que ter uma forma de poder para conduzir o processo. A espontaneidade é fundamental para derrubar quem está no poder, mas dificilmente constrói uma ordem nova. Só tem um jeito, é conduzirmos o processo no sentido de fazer a revolução que o povo quer. Eu falei a palavra revolução. Mas não é revolução econômica hoje. Não se trata mais de fazer uma revolução para implantar um novo sistema econômico. Não se trata mais de uma revolução para desapropriar o capital e colocar nas mãos dos trabalhadores. Qual revolução? Nem mesmo aquela que eu defendo, a revolução de todas as crianças em escola igual, o filho do trabalhador na mesma escola do filho do patrão. Esta revolução ainda não virá desse movimento, senador Tax. Esse movimento ainda não está preparado para fazer essa revolução da escola do trabalhador igual à escola do patrão. Eu vejo uma revolução possível. A revolução na maneira como nós fazemos política. Esse movimento é o movimento da revolução na política. E para ser um movimento da revolução na política, é um movimento contra a política, porque é contra a política que está aí. Por isso que eles não querem partidos, e tem razão, não tem que querer partido, porque partido faz parte do sistema. Por isso que eles não querem que nenhum de nós vá lá para dentro, e estão certos em não querer que nenhum de nós vá lá para dentro, porque nós, mesmo simpatizantes deles, mesmo tendo alertado tudo isso,
Nós somos do sistema. Nós precisamos fazer a revolução na política. Esse, para mim, é o grande desafio que está colocado hoje. Como fazer isso? Não dá para fazer essa revolução espontaneamente. É preciso marcos legais. E aí que nós, senador Tax, eu e outros, nós aceitamos, senador Rodrigo Hollenbeck, aqui está, senador Paim, nós entendemos que deveríamos ver como algo de reivindicação deles que nós atenderíamos a ideia de uma reforma política. E aí nós passamos a perguntar como fazer isso. Chegamos à ideia de que o que eles estão propondo não somos nós estamos apenas verbalizando dentro dessa casa o que eles querem, a meu ver, a nosso ver, é um grupo de pessoas que faça a reforma política, porque aqui dentro nós não vamos fazer. Quantos anos já se fala em reforma política e nós sempre adiamos? E não é só isso. Nós, políticos, comandados, nós, se fizermos uma reforma política, vamos estar pensando na nossa eleição daqui a um ano. E pensando um ano na frente, não se faz reforma política séria. Reforma política séria se faz pensando meses, não, décadas até. Só tem uma maneira de ser feita. Ser feita a reforma política por pessoas que não têm mandato, a não ser o mandato de fazer a reforma política, sendo o país. Como uma espécie de constituinte específico, que não mexa na Constituição, porque aí seria outra revolução muito maior do que essa, mas que mexa na maneira como nos comportamos aqui dentro, que mexa na maneira como os três poderes se relacionam, que mexa na forma como a corrupção será punida. Essa constituinte tem que ser específica para fazer a reforma política, mas ela tem que ter outra especificidade. Seus membros têm que ser tão radicalmente comprometidos com a reforma política que eles deverão ficar proibidos de disputar qualquer eleição, pelo menos por 8 anos. Aí, quando a gente juntar um grupo de pessoas eleitas para fazer uma reforma do marco da reforma política e que vão se reunir sabendo que não serão candidatos, porque muitos desses provavelmente terão idade de que não vai deixar que dispute outra eleição depois de 8 anos, aí a gente pode dizer, esses caras, eles vão fazer uma reforma sem o interesse pessoal, e sim na visão do interesse comum. Mas não basta isso. Para sermos coerentes com aquilo que falam os meninos na rua e as meninas na rua, é preciso tolerar que a eleição desses constituintes se faça sem necessidade de partido algum. Eu, por mim, até diria que seriam todos candidatos avulso, todos candidatos sem partido. Quem tem um partido hoje e quer ser candidato, retire-se do partido e durante 8 anos não poderá participar em nenhum. Mas, no fim, depois de muito conversar, chegamos à conclusão que a solução seria: permite-se quem tem partido se candidatar, mas permite-se também que quem não tenha partido se candidate. E eu vou dizer aqui uma coisa, senador Tax: vai ter muito mais voto quem não tem partido do que quem tem partido, qualquer que seja o partido que tenha. Essa é uma alternativa que pode levar a gente a fazer com que essa mobilização se transforme numa revolução. Esse é o grande salto que nos desafiamos hoje. Como a mobilização se transforma em revolução. E a revolução precisa saber aonde ela chega. Hoje, a revolução não é o sistema econômico. Hoje não é nem mesmo na estrutura educacional. Hoje não é no sistema de saúde. Hoje é na revolução que permita uma estrutura de funcionamento da política que aí sim põe a educação em primeiro lugar, põe a saúde em primeiro lugar, põe o transporte público em primeiro lugar na frente do transporte privado. Porque a estrutura política vai dar a relação do político com a alma do povo que nós descolamos há tanto tempo atrás e hoje ficamos isolados. Isolados aqui dentro, sem podermos ir participar da manifestação dos jovens, porque eles não nos querem lá.
Tem maior prova do descolamento da política com a juventude do que nós políticos, qualquer um, não poder ir lá para dentro da manifestação? Será que a gente não percebe que esse é um descolamento radical? É um divórcio não amigável entre o povo lá fora e nós aqui dentro? Eu temo, senador Tacks, que eu venha a ter outra surpresa, que seria boa. É a surpresa de que nós vamos fazer isso. Porque hoje eu tenho profundas dúvidas se tudo isso vai sair da mobilização e chegar na revolução. Porque ela vai ter que passar por aqui. E aqui ela esbarra. Só que, senadores, há uma coisa diferente no ar. É o fato de que, com os novos meios de comunicação, as revoluções, as mobilizações, elas não param. No meu tempo de juventude, íamos às manifestações e depois íamos para casa. Agora a gente vai para as manifestações e em casa vai para o computador falar com os outros. As manifestações ficaram permanentes, algumas fisicamente participativa, as outras virtualmente participativa, mas com força também. Não vamos dizer que tem a mesma força uma revolução virtual, uma mobilização virtual e uma mobilização física. Não é a mesma, mas tem também. Não esqueçamos, os jovens que hoje estão na rua, eles, mesmo quando voltem para casa, vão continuar mobilizados. E isso vai exigir de nós mudanças muito sérias. Porque se uma mobilização física na rua tem mais força do que uma mobilização virtual desde casa, não se esqueça, gente, que a partir de agora, em 2 horas eles fazem a manifestação virtual se transformar numa manifestação de rua. Daqui em diante, eles vão ficar ligados. E essa ligação permitirá outra vez virem para a rua quando for preciso. Senador Paim, nós não temos o direito de ignorar os novos tempos das comunicações instantâneas. Ninguém precisa mais colocar anúncio no jornal convocando para uma manifestação. Ninguém precisa mais sair de carro de som na rua, senador Paim, como o senhor fazia com o líder sindical. Hoje, você faz a manifestação com 2 horas de mobilização por meio dos meios de comunicação das redes sociais. Por isso, essa mobilização, para mim, ela já é vitoriosa. Não apenas porque conseguiu reduzir a tarifa de ônibus. Não, esse é um detalhe pequeno. As revoluções, aliás, sempre têm um pequeno detalhe que as deslancha. Mas elas se fazem mesmo por continuidade e por adoção das suas bandeiras pelas pessoas que podem, sim, transformar uma mobilização em uma revolução através dos instrumentos legais. Hoje, a meu ver, e eu concluo, senador Tacks, o instrumento legal a que nós chegamos com a sua participação, hoje o instrumento legal é a convocação, a eleição de uma constituinte específica e exclusiva para fazer a reforma política que o Brasil precisa. E o momento está aí. Se nós decidirmos isso neste próximo semestre, nós podemos, na eleição de 2014, escolhermos, além do presidente, dos senadores, dos deputados distritais, dos deputados federais, elegemos os nossos constituintes para a reforma política. Se fizermos isso, esses jovens que hoje estão na rua, eles não vão sair, mas vão ficar virtualmente ligados e rindo da vitória deles com uma felicidade, que é o melhor instrumento para que as pessoas se acalmem, fiquem em casa, trabalhem, estudem. Está faltando felicidade, mesmo que esteja sobrando produto interno bruto. Essa falta é que fez com que nossos jovens despertassem. E esse despertar deles é que pode trazer ao nosso despertar, ao despertar daqueles que se elegeram para servir aos jovens que estão na rua e que hoje não estamos servindo. E eles não estão nos querendo.
Essa, senador Tacks, para mim seria a grande lição que poderíamos tirar. Essa seria a grande alternativa que poderíamos construir, para que, daqui a algum tempo, quando houver outra mobilização, nós tenhamos aprendido tanto que o Senado não esteja vazio como está hoje. Que nossa consciência permita que, na hora em que estamos com esse povo na rua, nós estejamos também aqui dentro, em solidariedade, em comunicação, mobilizados também, em vez de inativos. Como vamos reconhecer, nós estamos. Esse é o choque grande. Um parlamento inativo e um povo mobilizado. Não dá certo o país enquanto houver esse divórcio. Ou o povo fica inativo e não vai ficar, ou o Congresso se mobiliza. E se mobiliza para fazer a reforma política, que fará com que o Congresso encontre o seu rumo. Os três poderes encontrem sua convivência e juntos construamos um grande país, mudando as prioridades, recuperando a credibilidade, casando com a alma do povo, fazendo os serviços sociais funcionarem e os jovens desse país poderem, sim, se mobilizarem quando quiserem, mas terem a felicidade de estarem num país que não ameaça o futuro deles, como nós hoje ameaçamos. Senador Tacks, essa é a minha fala, mas eu creio que o senador Hollenberg quer fazer uma parte. Senador Cristóvão Buarque, eu quero registrar que, efetivamente, Vossa Excelência foi de todos nós, senadores, aquele que se mostrou desde o primeiro momento mais crítico em relação à realização da Copa e em relação à questão da inversão das prioridades. Várias vezes Vossa Excelência aqui questionou esses gastos com os estádios e que como isso poderia ser utilizado em mobilidade urbana, em outros investimentos, tal, sem precisar necessariamente ter a Copa. Então Vossa Excelência tem muita autoridade para trazer esse debate, essa proposta que estamos nos somando a ela, de uma constituinte exclusiva, com pessoas, inclusive, que ficariam proibidas, impedidas de serem candidatos nos próximos 8 anos, para que pudessem efetivamente construir um novo marco político no Brasil, uma nova legislação política eleitoral, e que efetivamente não tivesse contaminada pelo processo eleitoral. Eu disse aqui nessa tribuna hoje que numa das primeiras reuniões no início do meu mandato, quando eu falei que uma das prioridades seria a reforma política, o professor Tassiano Nogueira riu, e eu não entendi porque ele riu, e ele disse ao final que desde a década de 60 que ele assessorava alguns senadores aqui no Senado, que o assunto era esse, iniciava sempre a nova legislatura com reforma política e nunca tinha reforma política alguma, porque todos os deputados e senadores foram eleitos por esse sistema político. Vossa Excelência, nós precisamos aprofundar esse debate, o momento é de muita preocupação, tem que ser de muita reflexão e de muita formulação e ação, porque também entendo que o que as ruas querem de nós todos, executivo, legislativo e judiciário, é ação. Quero apenas lamentar que o que nós estamos vendo no Brasil, a esmagadora maioria de pessoas estão se manifestando com contundência, mas de forma pacífica. A senadora Ana Amélia acabou de relatar aqui um episódio de uma pessoa aqui com uma manifestante que com pano e sabão buscava limpar um monumento pichado, compreendendo que não faz parte dessa manifestação a degradação, a depredação do patrimônio público. E agora, infelizmente, aqui, acabei de ver cenas ali na televisão, um grupo de manifestantes acabaram invadindo o Itamaraty, quebrando vidraças e um confronto bastante forte com a polícia, né? A esplanada se transformou aqui em frente ao Congresso numa verdadeira praça de guerra, com a polícia teve que usar da força, o BOPE entrou no Itamaraty para retirar
polícia de choque a esses manifestantes. Nós estamos diante de um momento de muita gravidade na frente do Congresso Nacional nesse momento. Uma pena que manifestantes mais radicais extrapolem e produzam atitudes violentas que, repito, não são as atitudes desejadas pela maioria do movimento que tem se manifestado em todo o país de forma pacífica. Mas aqui Vossa Excelência traz contribuições importantes para essa nossa reflexão sobre essa mudança que precisamos fazer. Como disse há pouco, ou mudamos ou seremos mudados. Muito obrigado, senador Cristóvão. Obrigado, senador. Antes de passar a palavra ao senador Pedro Simão, eu queria dizer o seguinte: quando eu vejo um comportamento desse, senador Simão, de quebrar vidraças de um palácio tão bonito, que é do povo, eu sei que a maioria começa a se perguntar como impedir. Eu me pergunto onde erramos. Onde nós erramos? Não são eles só que estão errados, esse grupinho pequeno, que a maioria deve ter ido. Nós erramos. Nós erramos ao criar essa raiva que está aí. E eles estão com raiva. Nós erramos. Nós erramos tanto que estamos criando um casamento entre jovens pacíficos que não veem os sonhos deles prometidos para o futuro se realizarem e jovens abandonados com raiva do presente que eles estão atravessando. É um casamento trágico para um país. De um lado, os sonhos mortos. Do outro lado, a raiva viva. A raiva viva pelo abandono da escola deles, a raiva porque sabe que não vão ter emprego. E os outros sonhos porque não vão ter um país onde possam ter felicidade. Eu creio que, ao mesmo tempo que é preciso sim que a polícia retire aqueles que entraram no Palácio do Itamaraty, papel da polícia, o nosso, é nos perguntarmos onde erramos. Onde estamos errando? E, a partir daí, o que precisamos fazer? Onde erramos em termos de um modelo econômico que está se esgotando? Não mais como antigamente, que se esgotava porque o capital não dava mais lucro e, por isso, era o socialismo o caminho. Não, esgotando porque o nosso produto interno bruto não apenas não cresce, mas a cara dele é feia. As pessoas estão reclamando que o PIB não cresce. Eu me preocupo mais é como ele fica bonito. Porque o nosso PIB é feio, porque é atrasado, porque é concentrador, porque é depredador. Onde nós erramos, que no Brasil de hoje, 7ª potência econômica do mundo, temos 12 milhões de famílias precisando de uma mísera Bolsa Família de R$70 para algumas, de 150 para outros. Onde é que nós erramos, senador? Que é preciso ainda da Bolsa Família. Felizmente, o erro já não é mais negar a Bolsa Família, que seria um erro muito mais grave, porque seria o erro da falta de generosidade. Mas onde nós erramos que é preciso generosidade no lugar da emancipação do povo? Onde nós erramos que não conseguimos fazer o povo do Brasil emancipado da necessidade de bolsa? Onde nós erramos que não conseguimos fazer com que os jovens que depredam os vidros tivessem uma escolaridade tão alta que lhes permitisse um emprego garantido? Nós erramos. Eles depredam, mas nós erramos. Eles depredam, mas nós erramos. E se não entendermos os erros nossos, as causas deles, o porquê deles, como corrigi-los, nós estaremos errando mais ainda. Eu tenho escutado muito, senador Táxi, a ideia de que, senador Paim, do vandalismo. Mas eu falei aqui mais cedo. Queimar um ônibus é um vandalismo de pessoas. Mas o sistema público de transporte no Brasil é um vandalismo ainda maior contra milhões de pessoas. Milhões de pessoas que são vandalizadas no tempo roubado numa parada de ônibus desconfortável, no tempo perdido dentro de um ônibus apertado. Isso é um vandalismo. Nós somos vândalos nesse país.
Quando eu vejo crianças quebrando vidro de escolas, me incomoda porque eu sinto crianças já vândalas. Mas mais vândalas do que as crianças na escola é a escola em si, senador Paim. A escola onde as crianças não têm onde sentar com conforto. A escola onde o professor não vai, falta. A escola que dura 3 meses de greve, 2 meses de greve, 1 mês de greve, 1 semana de greve, é uma escola vândala. Está vandalizando o futuro da criança. Os hospitais do Brasil públicos vandalizam os doentes. Vandalizam os recém-nascidos pobres. Nossos hospitais são administrados num vandalismo que tomou conta do país. E aí a gente descobre o vandalismo de alguns que quebram a vidraça de um prédio. Mas não percebemos o vandalismo de prioridades da política que condenam milhões a um sistema de transporte depredado, a uma saúde que não é satisfatória, a uma educação sem qualidade. Vamos sim criticar os meninos que quebram vidros, mas vamos nos perguntar onde nós erramos para que eles quebrem vidro. E a resposta de onde nós erramos é porque não demos a eles o que eles precisam e querem. E aí eles saem quebrando vidros. Quando dizem, senador Silmon, que no Brasil as crianças ficaram violentas na escola, eu digo, as crianças são pacíficas demais diante da violência da própria escola sobre elas. O mesmo eu digo desses que estão quebrando vidraça e que a polícia tem que sim pegá-los. Mas nós é que estamos vandalizando a eles ao longo de toda a vida deles. Eles nasceram sendo vandalizados, eles cresceram sendo vandalizados pela falta dos serviços que eles têm direito de ter. E aí eles se vingam vandalizando aquilo que eles não veem como dele. Quantos brasileiros veem o Congresso como uma coisa deles? Quantos brasileiros veem o prédio do Itamaraty como uma coisa deles? Não veem. E aí eles cometem esses atos que não há dúvida, tem um lado de barbarismo, mas que menos dúvida ainda tem que ter uma causa da barbaridade deles. E essa causa vem de nós, vem dos nossos erros. Perguntemos-nos onde nós erramos, senão a gente não vai conseguir parar o vandalismo desses vândalos menores e o vandalismo maior de toda a política social brasileira. Senador Pedro Simão. Eu, sinceramente, a primeira grande preocupação que eu tenho é que termine aparecendo um morto. Aliás, os comentários é que diversos grupos querem que o morto seja do grupo dele para eles serem a vítima. É o que está faltando. Na frente do calabouço, o ambiente era normal, mas a morte do estudante Edson fez com que a coisa terminasse na República do Galeão e na morte do Dr. Getúlio. Eu digo com toda sinceridade, eu creio que a essa altura não deve ser os jovens, os tradicionais, que passam o tempo todo pedindo entendimento, respeito e compreensão, que está fazendo esse tipo de comando. Não quero crer que seja um jovem que está lutando por um Brasil melhor que tenha querido botar fogo no Itamaraty. Itamaraty é a pérola de Brasília. Muita gente que diz, amigo meu de estrangeiro que eu levo para conhecer Brasília, diz, não, é bonito agora, bonito é o Itamaraty. Pois, eu não consigo entender. Eu não consigo entender que não tenha ninguém do governo com preocupação de conversar, de falar, de vir para aqui no Senado e conversar com a gente e ver, tentar fazer alguma coisa. Eu não consigo entender.
Eu não consigo entender que o PT, o presidente do PT, mandou os companheiros do PT botarem camisa vermelha e irem para frente para São Paulo. E assumir o compromisso e toparem. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu diria que a crise está tão fora de propósito que nem tudo que nós estamos vivendo nesse momento. Os estudantes, os jovens, eles falam que querem mudanças. Cá entre nós, essa era a luta que nós levamos 20 e tantos anos lutando contra a ditadura. Nós queríamos a democracia. Nós, quando fizemos o documento da unidade democrática, fazendo o acordo para a eleição do Tancredo, tinha um propósito. Propósito que justiça seja feita, na sua essência, foi cumprida pelo presidente Sarney. É verdade que tudo aquilo teve um impacto da morte do Tancredo. E com a morte do Tancredo gerou um caos na política brasileira. Ninguém se entendia. No início ia bem, porque o doutor Ulisses e o doutor Sarney se respeitavam e os dois conduziam. Mas a imprensa e as pessoas foram muito cruéis e fizeram com que terminasse em desavença o doutor Tancredo, o doutor Ulisses com o doutor Sarney. E a Constituinte ficou boiando no ar. Por isso temos até hoje os pontos negros da Constituinte, os buracos negros, que nós não tivemos competência de resolver até agora. A fidelidade partidária é um deles. A fidelidade partidária estava no texto fundamental da Constituinte. Mas na hora o chamado direitão deixou o texto da fidelidade partidária, não tirou, mas botou um parágrafo único. Lei complementar dirá de que forma será feita. E assim foi com a reforma agrária, assim foi com Deus nos acuda. Assim foi com o parlamentarismo, que derrubaram na última hora e deixaram as medidas provisórias. Mas alguma coisa foi feita. A anistia foi feita. Os partidos de esquerda, o Partido Comunista, abriu o PC, o PCdoB, o Partido Socialista, e isso foi permitido. A imprensa abriu. A tortura terminou. A imprensa veio livre. A convocação da Constituinte foi geral, total. Eu estava ouvindo o seu pronunciamento, dizendo que agora Vossa Excelência acharia que o bom era até fazer uma Constituinte sem partido. Eu defendi essa tese lá na Constituinte. Uma das coisas, e foi aí o meu grande desentendimento com o doutor Brizola, foi quando ele quis fazer os partidos organizados antes da Constituinte. Eu digo, doutor Brizola, vai acontecer o que aconteceu em 46. E em 46 foi tudo perfeito. A Constituinte foi perfeita. Olha, com todo respeito, mas os Constituintes de 46 eram 1000 vezes melhor do que os nossos agora, que vão ser 1000 vezes melhor para os que vêm depois. Gente excepcional, mas tinha uma diferença. Ali tinha PSD, que eram todos os velhos interventores nomeados pelo Getúlio, toda aquela camanga que governou durante os 15 anos da ditadura, estava no PSD e no PTB, do lado de Getúlio. E o DN, gente até muito boa, de grande valor, de grande capacidade, era contra o Getúlio, foi para o DN. Então a Constituinte foi uma anarquia. Tanto foi uma anarquia que a emenda da Petrobras, monopólio da Petrobras, o Getúlio deu para o deputado da UDN baiana, em quem ele tinha mais confiança, em quem ele tinha mais certeza. Então, se nós tivéssemos feito isso,
extintos partidos, ele tinha liberdade, convocada a Constituinte, publicada a Constituição, 6 meses para criar partido. Durante 6 meses, os partidos se organizariam dentro de um percentual de número e tal, e cada um escolhia o partido que queria. Então não aconteceu como em 47, quem era Getúlio ia para o PSD e para o DN, e para o PTB, quem era contra o Getúlio ia para o DN. Ou como aconteceu quando criaram a Arena em MDB, quem era ditadura era Arena, quem era contra era MDB. E hoje estamos aqui, partido sem nenhum conteúdo, sem nenhuma ideia, sem nenhum fundamento. Por isso os partidos não têm nenhum significado, não têm nenhum valor. As pessoas mais importantes, que são os governadores, ex-governadores, os mais importantes, já correram por 3, 4, 5 partidos. E não há por que discutir, porque estão procurando alguma coisa. Seria o ideal. Olha, o PT, eu admirei muito o PT. A minha vida, eu quando era guri, eu vivia a democracia. Vivia a criação da Petrobras, guri de faculdade. Subi lá na torre em Porto Alegre e gritei que o petróleo era nosso. A conquista da Petrobras foi uma conquista do povo. O projeto que o Getúlio Vargas mandou para o Congresso não tinha monopólio do petróleo. Criava a Petrobras, mas não tinha monopólio. Diz o Getúlio, para as pessoas que conversaram com ele, quando cobraram, mas o que nós vamos deixar para o Congresso votar? O que nós vamos deixar para a valorização? E diz que ele, Getúlio, procurou o DN para dar para o DN. Porque aí o americano não podia vir para cima dele, porque ele disse, não, mano, fui eu, foi o senador, o deputado parlamentar da Bahia, da UDN, que fez. Logo depois veio o suicídio de Getúlio. E foi um terror. Aquela campanha que fizeram ali foi um terror. E digo para Vossa Excelência, foi um terror de infâmia que fizeram contra o Dr. Getúlio Vargas, contra a sua honra, contra a sua dignidade, contra o seu patrimônio. Queria ver o Fernando Henrique, queria ver os militares, queria ver os companheiros fazerem o que o Getúlio Vargas fez. Quando morreu, qual era o patrimônio dele? Metade do que ele tinha recebido do pai dele. 20 anos presidente da República, governador do Rio Grande do Sul, durante 50 anos, o homem mais forte desse país, morreu a metade do que ele recebeu do pai dele. Não tinha um imóvel no Rio de Janeiro, não tinha um imóvel em Porto Alegre, e em São Borja ele tinha a casa dele, a casa do pai, e as fazendas que o pai tinha deixado. Essa é a realidade. Depois veio Juscelino. Olha, eu não tenho inveja de ninguém. Eu vivia a vida universitária com o Juscelino. Um homem fantástico. Acompanhei a sua campanha. Acompanhei o seu estilo, a sua maneira de ser. Em primeiro lugar, eu fiquei impressionado pela coragem dele, do Juscelino aceitar o Jango de vice, botar o PTB, que o Jango tinha sido expulso pelos coronéis, tinha sido o início da crise que levou Getúlio ao suicídio, o Juscelino foi lá e trouxe ele de vice. E foi ali que ele ganhou. Fizeram algazarra para tentar impedir a posse do Juscelino. Não deu em nada, ele assumiu, a primeira coisa que ele foi dar anistia para todo o pessoal que tinha feito a movimentação contra ele. E fez um grande governo. Mas se eu for dizer a Vossa Excelência, o que eu sinto na minha vida é que eu fui PTB de Pasqualini. E quem ganhou foi o PTB de Brizola e o PTB de Jango. Eu fiquei falando sozinho, dentro do PTB. Eu fui MDB
e digo com muito orgulho, eu não vejo na história do Brasil página mais bonita do que a que nós vivemos na derrubada da ditadura. Eu era líder do MDB, primeiro vice-presidente nacional e presidente do Rio Grande. Eu achava que ali nós éramos todos heróis. Matavam, prendiam, degolavam, faziam o que queriam e nós firmes ali. E ficamos firmes até pegar os primeiros cargos de governo. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, mas isso não é meu MDB. Aí eu passei a ter inveja do PT. Olhava aquele pessoal de pé descalço, chegava meio-dia, passava uma caminhonete, alguma coisa, dava um pedaço de sanduíche, um copo de guaraná, sei lá o quê, e eles ficavam o tempo todo. Essa gente é sensacional. Vi o PTB, o PT aqui no Rio Grande do Sul, nos 8 anos contra o Fernando Henrique, contra o meu governo no Rio Grande do Sul. Esse pessoal tem valor. Até chegarem no governo. Chegaram no governo, mas quando é que nós podíamos imaginar que estamos vivendo há 10, 15 dias essa crise que nós estamos vivendo e ninguém tenha dito: UNE! Salve a UNE! Olha a CUT! Mas onde é que estão, meu Deus do céu? Mas quando é que a gente imaginava que isso podia acontecer? Eu até pergunto, será que eles não estão todos presos? Será que não prenderam essa gente? Onde é que eles estão? É que o PT tomou conta de todos os instrumentos de política social. É CUT e é tudo, porque a CUT tinha uma que era do teu partido, como é Força Sindical, tiraram, hoje tudo é PT. Como é que eles dividem? Tudo a CUT tem o caixa do fundo de pensão da Petrobras. Tudo a Força Sindical tem o caixa do fundo de pensão do Banco do Brasil. É assim que são as divisões. É assim que são as divisões. Esse é o PT. Eu lamento. E eu uma vez tive com o Frei Beto uma discussão na missa nossa do grupo católico. Ele estava falando e comunicou ao grupo que ele tinha saído do governo, deixado de ser assessor do presidente da República porque não queria mais. Eu até, de uma maneira meia irracional, assim, me meti no meio, você me disse: o senhor errou. Foi um papo, todo mundo se olhou assim. Aí ele disse: não, peço desculpa. Não, eu quero que o senhor fale por que você disse. Não, o senhor errou. O senhor era uma das pessoas que eu tinha confiança, era um dos conselheiros do presidente da República, que estava ali com ele. Agora, eu vejo que todas as pessoas estão saindo. Você tinha que ficar lá, até ele demitir, mas tinha que ficar lá para dar o conselho. E ele respondeu: mas é que eu já estava demitido. Eu já estava ali, os caras estavam fazendo um negócio que ia fazer o negócio de eu sair dando um rompante no Lula, o que eu não quis, por isso que eu saí. Mas é o mar de gente do PT que saiu. Deviam fazer que nem o Paim, que eu admiro demais. Deviam fazer que nem o nosso amigo do PT, o Suplicy, que eu admiro demais. Não fizeram e acho que fizeram bem o que fez a nossa querida senadora lá a Luísa Helena. Porque quando o partido, absurdamente, escandalosamente, o PT fechou questão contra uma questão que fazia parte do programa do PT, está na Previdência, está no programa do PT, e o PT fechou questão que tinha que votar a favor. Nós conversamos. E o Paim conseguiu uma fórmula que era saída com dignidade. Quer dizer, não abandonava a causa, mas não dava a causa para se demitir. Vamos a PEC paralela. Então, entrou com a PEC paralela. E eu disse para a Heloísa: mas vota essa, Heloísa. Ele votou, o Suplicy votou.
E ela fez o que os caras queriam que ela fizesse. Votou contra e foi expulsa do partido, porque votou na questão da Previdência aquilo que está escrito textualmente no texto do partido dela. Então, o PT era uma vez, meu senhor. Eu diria com toda sinceridade, a Dilma pode ter ido ontem falar com o Lula, pode ter conversado com o Lula, a resposta não foi boa. Estava junto com eles o presidente do PT, que mandou o PT botar a camisa vermelha e ir para a reunião. Não me parece que isso seja atitude de alguém que tenha bom senso e que tenha equilíbrio. Essa decisão dela, do PT, tomada com o Lula e com a Dilma presente, é um absurdo. É um grande absurdo. Mas com toda a franqueza. Agora nós chegamos no limite que a partir de agora, o que está acontecendo agora terminou. É o Lula e a dona Dilma. Terminou. Não vão falar no Fernando Henrique, não vão falar no que aconteceu, não vão falar não sei o quê, não vão falar... Não, é quem está no comando. E a dona Dilma até agora, parece que ela não é presidente, não tomou uma providência. A única coisa que diz que está ouvindo os reclamos do povo. Mas ela ouviu os seus discursos desde que ela está no governo há 10 anos atrás, e ela está ouvindo o que o povo está dizendo hoje. Mas o que eles vão fazer amanhã? O que a minha consciência de um velho companheiro diz, tem gente esperando um cadáver. Que nem aconteceu com o Major Vaz na época do Lacerda. O Lacerda gritava, berrava, todo mundo, vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer? E encontraram o cadáver. Que nem aconteceu com o jovem do calabouço. Confusão, o que é, que não é, a polícia toda, tá. Encontraram, morreu o jovem. Encontraram o cadáver. O que estão fazendo agora? Cá entre nós, eu não acredito que tenha sido os jovens que quiseram botar fogo no Itamaraty. Eu duvido. Eu duvido que alguém com bom senso, com o mínimo de equilíbrio, tenha tentado botar fogo no Itamaraty. Tenha quebrado os vidros de Itamaraty. Quem fez isso fez de má fé. Quem fez isso fez porque não gosta do povo brasileiro, não gosta do que está acontecendo e quer os piores caminhos. Por isso, eu acho que amanhã nós temos que encontrar uma forma. Mas o silêncio da presidente está realmente apavorando todos nós. Suspendeu a viagem para o Japão. Só faltava ela ir para o Japão. Acho que agiu corretamente, fez o que tinha que fazer. Mas ela deve fazer. Acho que foi Vossa Excelência que falou no outro dia no jornal, pelo menos saiu no jornal, dela reunir o Conselho da República. Podia reunir. Podia convocar o presidente Lula e o presidente Fernando Henrique. Afinal, são 16 anos. 8 anos um, 8 anos outro. Podia convocar. Eu acho que seria um gesto importante nesse sentido. Podia, agora sim, nesse momento, mas eu sinto no meu coração, falei isso quando ela assumiu, publiquei o discurso e mandei para ela, resista, mas senti que a corrupção é tão grande, é tão intensa, é tão por todos os caminhos, ela está tão assim que ela, eu até creio que tem vontade, mas sou sincero, não tem competência. Não uniu em torno dela um grupo que tivesse a competência. Ela não tem um Zé Dirceu do bem. Aquilo que ele fez por mal, que ela conseguisse fazer por bem. Não encontrou.
a chefe da Casa Civil, uma bela de uma companheira nossa. Eu tenho o maior carinho, o maior respeito por ela, mas ela ainda não tem nem a facilidade de falar, de conversar, de andar. Se vê que é alguém que está iniciando. A nossa ex-senadora de Santa Catarina é piada, né? Com todo carinho, com todo respeito, mas não tem. Então a gente olha numa hora dessa para o Ministério, tu vê a reunião que ela fez. Levou o senhor Carvalho, levou o presidente do PT, que é deputado estadual de São Paulo, levou o Lula, aí no Vaticano, aí nos Estados Unidos, aí na Rússia, aí em São Paulo, é ele, tudo bem. Mas nessa turma que ele reuniu, eu não vejo disposição, e a única nota que saiu, até agora não se sabe nada do que aconteceu. A única que saiu foi que o presidente do PT mandou convocar os petistas para botar a camisa vermelha e todo mundo para praia. E enfrentar. Eu não sei. Nós conseguimos fazer. Nós estamos aqui, mas também nós não conseguimos falar com a direção da mesa, com as lideranças. Hoje em dia nem que eu não vi líder. Tivemos uma reunião importante, que era para ser importante, lá nas relações exteriores, para discutir o problema do Mercosul, dessa coisa toda. Tínhamos 3 ou 4 ali, que não... Se vê que havia algo no ar que não era nada de que levasse as coisas importantes. Mas eu acho que os líderes, a mesa, ou cá entre nós, vamos reunir alguns e vamos fazer fora do horário do Senado. Vamos fazer fora do horário do Senado, fora do horário, mas vamos nós assinar o nosso nome, nem que seja 6, 7, 8, 9 ou 10, e vamos convidar as pessoas para vir discutir. Alguém tem que fazer, pô. A igreja não faz, porque está atravessando uma hora difícil. O Papa vem chegando aí, é um Papa novo. A igreja não vai se meter numa hora dessa, numa confusão dessa. A CUT nem sabe mais como é que se faz. A UNE, meu Deus, ela já tem uma bandeira enorme, sede própria, a mais bonita do mundo. Carteira de estudante unida, só ela que pode fazer, mais ninguém. E defesa do casamento dos homossexuais. São 3 bandeiras importantes. Ela não tem tempo para uma outra bandeira. Então eu acharia, com toda a sinceridade, se a gente conseguisse alguém neutro, meu Deus, se tivesse um Dom Helder vivo, se o cardeal de São Paulo não tivesse já tão velhinho, meio doente, se estivesse vivo o presidente da Associação Brasileira de Imprensa, com seus 90 anos de idade, se estivesse vivo o presidente da OAB, quando nós fizemos a grande luta aqui das diretas já, podia... Mas eu acho que nós podemos fazer isso. Vamos tentar encontrar alguém e vamos chamar as pessoas que venham e vamos ver o que vão fazer. Que já vi que do governo não veio. Desses jovens que estão aí, até eu gostei do projeto dele. As passagens já passou, o motivo foi as passagens. Poderá até no futuro dizer, como Vossa Excelência disse antes de eu chegasse aqui, vão dizer que essa luta toda foi por 20 centavos nas passagens. Também se diz que a Revolução Francesa foi porque a Maria Antonieta mandou os caras, se não tem pão, que come bolo. É o que ficou. Mas é evidente que não foi por aí. Mas uma frase fica, eu concordo com Vossa Excelência que a guerra, a luta dos 20 centavos. Mas eu acho que nós devemos pensar em fazer alguma coisa.
presidente da Câmara está no exterior. Eu conto uma coisa muito interessante, não é pecado que eu vou contar. Eu gostava muito do pai dele. O pai dele foi ministro comigo, ele era ministro da administração. Ele tinha uma memória que era uma coisa fantástica. Nós fizemos uma viagem de 2 dias por todo o Nordeste. Ele passou 2 dias falando e eu ouvindo. Ele conta, ele sabe tudo. E com relação ao filho dele, ele acha que o filho dele é fantástico. E é. Competente. E é. Sério. Tudo que a qualidade ele tem. Ele só diz uma coisa. Agora, oferece uma viagemzinha para o exterior, qualquer que for, 1 dia, 2 dias, ele se apaixona. Ele deixa tudo de lado e vai fazer a viagem. Então, é normal. O presidente está na Rússia. Né? Mas também não é de esperar dele isso. Eu acho que Vossa Excelência, eu acho que o Pedro Taques, o Paim com esse jeito dele, afinal podemos botar o Paim na frente, é PT, mas também não podemos queimá-lo demais, porque sabemos que ele é um PT que está indo, mas tem aquela que eu já disse mais de uma vez, disse para ele, numa reunião que nós tivemos, a única que eu me lembro que nós fizemos com o Lula presidente, com a bancada de apoio dele no Senado. Aí levantei uma tese da discussão do projeto do país. Qual era que era? Fim do fator. Fim do fator e o reajuste ao aposentado. Fim do fator e reajuste ao aposentado. Aí falamos, todo mundo falou, eu falei, isso aqui. Aí ele falou irritado, levantou e disse, eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu já falei para o país e falo para vocês. Eu, na presidência da República, tenho que tomar uma decisão. Ou eu uso o dinheiro que nós temos para servir o povo brasileiro na educação, na escola, nisso, naquilo, ou eu uso o dinheiro que nós temos para usar as emendas do país, para cobrir as emendas do país. Veja a antipatia que ele tinha com as teses justas e compreensíveis do país. Mas eu acho que nós temos que bolar alguma coisa diferente. Com toda a sinceridade, eu acho que nós temos que tentar fazer alguma coisa diferente. Veja como... Eu até acho que foi bom Vossa Excelência não ter lido aquele manifesto aqui da feira. Senão ia dizer que tudo isso aí foi o Cristóvão que começou. Porque Vossa Excelência ia falar e de noite o povo estava na rua. Pelo isso, mais, vamos dizer assim, que foi o presidente do PT que mandou os caras irem para a rua. E o PT foi para a rua. Eu acho muito problemático o momento que nós estamos vivendo. Era um momento que, se a presidente Dilma resolvesse virar uma estadista, usar a personalidade dela, a firmeza dela, a dignidade dela. Eu creio que a presidenta Dilma tenha medo de qualquer coisa. Enfrentar o que ela enfrentou, com a coragem que ela enfrentou, com a garra que ela enfrentou. Não, eu não vejo problema nesse sentido. Mas é claro, vamos falar cá entre nós. Eu, se estivesse ali no lugar da presidente Dilma, eu também estaria meio preocupado. Que enfrentar a cúpula toda do MDB, não vamos citar nome, mas nós sabemos quem. Mais a do PT, mais a CUT, mais essa turma toda, e mais outros partidos, não vamos citar, são vários os partidos. E ser contra é difícil. Mas se a Dilma resolvesse fazer isso amanhã, ela seria aplaudida e o povo de joelhos saudaria ela na frente do palácio. Se ela resolvesse, vamos fazer, top, e começasse um por um, chegando onde deve chegar. Ela seria a grande brasileira. Porque, caso contrário, querer não dar mais dinheiro para Pernambuco porque o prefeito é alto, não deixar a Marina ter um partido porque a Marina aumentou nas perspectivas dela, já aumentou 10 pontos, baixou 10 pontos, antes dessa confusão que está dando aí agora. Ainda não tinha começado essa confusão,
quando saiu a pesquisa, ela tinha perdido 10 pontos. Não sei o que vai acontecer amanhã ou depois. E eu gostaria. E eu, se topasse, ela não recebe. Várias vezes eu tentei, mas agora eu já estou naquela história. Ela não quer falar comigo, eu não quero falar com ela. Que não adianta. Mas ela não, eu vejo que ela não recebe ninguém. Eu nunca tinha visto isso. O Lula recebia, o Fernando Henrique recebia, os militares conversavam. Mas aqui é uma coisa impossível. E quando me disseram que dos 39 ministros tem pelo menos 7 que ainda não falaram com ela como ministro, aí eu estou na fila com gente mais importante me esperando. Desculpe, mas nós estamos aqui andando. Eu sei que é um absurdo o que eu fiz, e o povo que está nos assistindo deve estar irritadíssimo, mas esse Simão aí está atrapalhando o discurso brilhante do Cristóvão. Mas é que o povo, nós da televisão, tem que entender que assim é a vida. Tem os brilhantes, que nem Vossa Excelência, e tem os que são mais apagados e com as suas poucas luzes, ajudam Vossa Excelência a brilhar. Muito obrigado. Senador Simão, fique tranquilo, eu peço 2 minutos, senador Rodrigo. Fique tranquilo que a sua fala enriquece o discurso de qualquer um, e nesse caso especialmente. Eu quero começar dizendo sobre um grande nome do país que pudesse, nesse momento, encarnar. Senador Paim, nós hoje estamos tão carentes que só tem um nome no Brasil que poderia fazer esse papel. Joseph Blatter, o presidente da FIFA. É o único que tem autoridade hoje para chegar e mandar na presidenta Dilma, controlar o Brasil por ordem das coisas. FIFA manda na gente hoje. Tudo é feito em função da Copa. Mas o senhor tem razão, era preciso ter alguém que encarnasse uma voz como Barbosa Lima Sobrinho, que dissesse: presidenta, está na hora de fazer essas coisas. Precisava dessa voz. Hoje a gente não tem. Até porque, vamos ser muito francos, nenhum de nós nessa casa tem, porque o povo não receberia bem se fosse uma voz nossa. Então não adianta nada a ela. Mas o que o senhor trouxe aqui para mim de mais interessante é uma explicação de um dos erros que nós cometemos. Quando eu digo nós, não somos só nós, é o Brasil. Um dos erros graves que foi cometido nesses últimos anos foi a opção de governo do presidente Lula, que a Dilma mantém, de monopolizar todo o poder, de eliminar todo tipo de oposição, de recusar toda forma de crítica. Por exemplo, o senhor lembrou aí uma coisa boa, reuniu o Conselho da República. Faz parte do Conselho da República, se eu não me engano, o presidente do Senado e o presidente da Câmara. Os dois são ministros dela. Eles foram nomeados. Ela determinou aqui que a base de apoio votasse nele e na Câmara que a base de apoio votasse. O senador Tax foi nosso candidato a presidente, sabe disso. Nós não temos hoje um presidente da Câmara e um presidente do Senado com autonomia para sentar com a presidenta da República e dar sugestões. Não temos. A CUT e a UNE foi um crime, senador Paim, contra a história do Brasil, o que foi feito na cooptação da UNE, das centrais sindicais, dos sindicatos inteiros e até mesmo das ONGs em geral. Essa ansiedade de ter todo o poder, de eliminar toda forma de crítica, amarrou o próprio governo. Sabe qual é a imagem que eu tenho, Pedro Tax? A imagem é de uma pessoa tão ambiciosa que respira tanto oxigênio inteiro que fica sem ar depois. O governo Lula, o governo Dilma, eles absorveram tanto poder no sistema democrático que nós temos, que agora estão sem oxigênio para negociar com os que estão na rua. Não sabem a quem ver. Há pouco disseram que vieram aqui umas pessoas para se encontrar com o presidente do Senado, representando os meninos na rua. E o senador Paim era presidente, eu disse, eu não vou, porque eu não sei como eles foram eleitos. E depois descobriram que eram
eu não vou dizer picaretas ou não, mas que eram, como dizem por aí hoje os jovens, fakes, não eram verdadeiros. Acabou a capacidade de diálogo, porque o governo acabou a oposição. Cooptou todos que eram contra. Salvo um pequeno grupinho do PSDB, que ao ser inclusive do PSDB tem uma visão que não pode não conciliar, mas tinha que ouvir. Acabou a UNE. É fundamental um governo ter oposição, é fundamental um governo ter grupos autônomos, que quando for preciso diga, presidente, a senhora está indo no caminho errado. Hoje o único que diz isso é o Lula. Mas quando o Lula diz que ela vai no caminho errado, é porque quer que vá no caminho dele, que é o mesmo dos últimos 10 anos. Nós não temos, senador Paim, a não ser o Blatter, qualquer pessoa com autoridade acima da presidente da República. Ela anula os próprios ministros. Nenhum tem coragem, pelo que me dizem, não tem nenhuma intimidade, de chegar para ela e dizer, presidenta, vamos mudar isso. Não tem. E com isso se asfixia no oxigênio que respirou exageradamente, acabando tudo ao redor do ponto de vista político. Senador Rodrigo, era isso que eu tinha para colocar, achando que amanhã nós deveríamos estar aqui. Os que puderem, voltarmos aqui, porque nós vamos estar numa vigília permanente, pelo menos para dar a entender que alguns se preocupam. Alguns se preocupam. E eu faço parte desses alguns que se preocupam. Era isso, senador.